Vamos dar sequência ao assunto que nós estamos estudando, né? Que é a primeira carta de Paulo a Timóteo. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 5. Capítulo 5, o versículo a priori 1 e 2. Versículo 1 e 2. Capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 1 e 2. Diz a palavra de Deus. Amém. Não repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta-o como a um pai, bem como os jovens, como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as jovens como a irmãs, com toda a pureza. Depois que a semana passada, a gente estudou, né? O capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16, não é? Quando nós falamos sobre a importância da palavra, de estudar a palavra, de conhecer a palavra, de colocar a palavra em prática na nossa vida, para que a gente tenha condições de salvar primeiro a nós mesmos, depois aqueles que estão nos ouvindo. E dentro desse contexto, irmãos, vocês já sabem, durante esses meses que nós estamos estudando a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, nós temos falado que esta carta foi de um pastor para outro pastor. Um pastor experiente para um pastor iniciante. Conselhos práticos, inspirados pelo Espírito Santo, a fim de que Timóteo pudesse exercer o ministério com qualidade. E as qualidades, as virtudes que Timóteo precisaria, não é, aprender, ele aprendeu, evidentemente, com Deus, porém, através da vida do apóstolo Paulo. Deus não vai descer do céu para me ensinar, nem te ensinar. Deus vai usar outras pessoas para nos ensinar, nos capacitar. E assim Deus fez com Timóteo, usando a vida do apóstolo Paulo. Não é? Ele, depois de exortar Timóteo a ter cuidado de si mesmo e da doutrina, Paulo orienta a lidar de forma sábia com as diferentes pessoas e grupos dentro da igreja. Quais eram os grupos? Paulo dividiu aqui, nesses 2 versículos, 3 grupos de pessoas, né? Que a gente vai ver. O cristianismo não é apenas uma coletânea de dogmas, mas, sobretudo, o cultivo de relacionamentos saudáveis. O objetivo de Paulo, quando orienta Timóteo, é para que Timóteo desenvolva um relacionamento saudável com todos os setores da igreja. A gente não pode, irmãos, dentro da igreja, ter um grupo que é extremamente saudável, eficiente, eficaz no que faz, e os demais não serem eficientes e eficazes. Todos os setores da igreja têm que funcionar com qualidade. E principalmente com unidade espiritual. Não é? A maioria dos pastores enfrenta tensões na igreja por falta de habilidade no relacionamento com as pessoas.
Timóteo é instruído a agir de forma criteriosa com os diferentes membros da comunidade, a fim de que a Igreja de Deus empregue todo o seu potencial na obra, em vez de desperdiçar suas energias em conflitos internos. Então Paulo traz essa instrução a Timóteo para que a igreja ela possa estar saudável em todos os relacionamentos, de forma que, se a igreja estiver saudável em todos os setores, ela vai fazer a obra de Deus sem nenhuma dificuldade, sem nenhum impedimento. Em vez de a gente estar apagando incêndios na igreja, que incêndios? Contendas entre irmãos, brigas, dissensões, divisões. Se a igreja estiver completamente unida, o potencial da igreja se eleva, porque o poder de Deus se manifestará na vida da igreja de uma forma extraordinária. No capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, tem uma expressão que fala justamente sobre isso. Atos, capítulo 2. Vamos ver? Atos, capítulo 2. Versículo 43, que diz assim: e na alma de cada pessoa havia pleno temor. Não era apenas do líder, mas em cada pessoa, em cada membro da igreja, havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Então isso era um reflexo do temor, da união que havia na igreja. Se a igreja vive unida, se a igreja vive em constante unidade espiritual, que é uma das coisas que Satanás trabalha para desfazer, as maravilhas de Deus, a manifestação do poder de Deus vai ser nítida na igreja. Nítida, clara. Então, dentro desse assunto, a gente destacou alguns pontos importantes para o cuidado com as pessoas da igreja. E uma das primeiras coisas é discernimento ao repreender as pessoas. Discernimento. Por quê? Porque você precisa discernir como a pessoa está para ouvir o que você tem a dizer para ela. Porque às vezes você precisa repreender a pessoa, independente da idade. Você precisa repreender, mas você tem que ir ver o momento, qual é a situação, o estado emocional que aquela pessoa se encontra. Porque você vai falar para o bem dela, mas ela vai ver isso como um bem. É isso. Então precisa tato para entender o contexto e o resultado ser positivo. Não é? Uma das tarefas de um líder de ministério, olha, você que é líder de ministério, ou de um pastor, é corrigir as faltas de alguns membros da igreja. Você faz parte de um determinado grupo da igreja. Então, chega um momento que o líder do grupo da igreja, do grupo que você faz parte, seja do ministério feminino,
seja do ministério masculino, seja do departamento infantil, de jovens, seja o que for. Vai chegar um momento no processo administrativo do seu grupo que você vai precisar ajustar algumas coisas para que aquele departamento funcione de acordo para o qual ele foi criado. Então vai ter coisa que você vai precisar reunir, dizer, ó, fulano, tu estás faltando nisso. Beltrano, tu estás faltando naquilo. E se a coisa for mais séria, chamar a parte. Conversar a parte. Isso é importante. Para um líder de ministério ou um pastor ter êxito na repreensão aos membros da igreja ou do seu departamento, do seu grupo, ele necessita de duas coisas. Toda repreensão ela tem que ter uma base. E quando se trata da igreja, a base para a repreensão, para o conselho, para a orientação, é o conteúdo bíblico para você repreender. Porque não é uma questão do achismo, porque eu acho assim não. Na área espiritual a gente não tem que achar nada, a gente tem que ter certeza. Então você vai conversar, prepare-se, ore antes, pegue um texto bíblico baseado em cima daquilo que você vai precisar falar, para que a pessoa que vai ouvir você entenda que o que você está falando é bíblico, é legítimo, é viável, é de importância, é de valor. Não é? Duas coisas são necessárias: o conteúdo bíblico e a forma afetuosa, amorosa de passar a repreensão. Como o proverbista Salomão diz que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Que é mais fácil você conquistar uma cidade fortificada do que um irmão ofendido. Porque infelizmente existem muitas pessoas dentro do espaço do tempo que todos nós aqui temos problemas, é verdade, temos heranças familiares, temos feridas, temos machucados, temos cicatrizes. E existe pessoa que tudo que acontece com ela, às vezes ela associa, não é porque eu sou pobre. Outro diz assim, não é porque eu sou preto. Outro diz porque eu sou branco. Outro é porque eu sou velho, se eu fosse novo não fazia. Então tem pessoas que têm uma visão completamente distorcida das coisas. É, pastor, o senhor está ou eu, ou qualquer um que lidera o seu ministério, fala, é, pastor, o senhor está falando isso que é comigo, mas se fosse com fulano, o senhor não falava. Pode acontecer isso. E acontece isso, de fato, não é? Se fosse com irmã fulana, o senhor não falava. Mas como sou eu, o senhor vem falar. Irmãos, todos nós precisamos ser exortados. Todos nós. Veja o que veja aí Hebreus, capítulo 3, se não me falha aqui. Exatamente. 3 de Hebreus, versículo 12, Hebreus 3, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-os mutualmente todos os
dias, olha, exortai-os todos os dias, mutuamente, ou seja, um ao outro, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Você sabia que tem gente que quando peca, faz alguma coisa, fica se ausentando do culto, porque se sente desorientado, achando que a ausência dele vai fazer bem para ele. Vai não, vai fazer mal, porque ele vai começar a ficar mais endurecido por causa da prática do pecado, em vez de se aproximar e confessar e pedir socorro. Me ajude, me socorra. Existe, claro, pessoas que caem porque deu espaço para acontecer, e existem pessoas que caem porque procurou um lugar que não deveria estar. Sabe que não é, mas eu gosto. Não é porque você gosta que você vai estar naquele lugar. Sai de lá. Eu gosto de tanta coisa, irmãos, mas eu sei que não é ambiente para mim. Eu não vou ver. Eu vou estar num lugar em que eu vou ser mais atraído para o pecado. Não, saio dali. Fujo dali. Não é ambiente. Mas pastor, senão a gente vai ter que sair do mundo. Justamente. Paulo disse, se fosse necessário, assim a gente precisaria sair deste mundo. Mas a gente pode viver aqui, irmãos, e não pecar. Só vai depender da minha atitude, do que eu quero. Possa estar em qualquer lugar, eu tenho que ter uma mentalidade. E a minha mentalidade tem que ser a mentalidade bíblica, escriturística. Eu estou aqui. Aqui não é o meu lugar. Eu sou crente. Mas eu não posso sair do mundo. Não é? Eu não posso. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Então eu vou aqui me posicionar. O povo está lá, conversando todo tipo de assunto. E você está na sua. Não é fulano, e se for comigo, eu digo, não. Você pensa assim, você vê assim, mas eu vejo completamente diferente. E já vai, né? Começa já a criar polêmica, né? Que já aconteceu comigo, eu estou no lugar, o povo está conversando e eu estou calado na minha. Mas o cara cai da besteira de me perguntar. Aí vai ouvir o que não quer ouvir. O que eu vou falar, não perguntou? Não vou me intrometer na conversa. Mas eu vou falar. Não fui perguntado? Então a gente precisa entender que nós precisamos todos os dias ser exortado, advertido, repreendido. Não basta exortar com a verdade. É preciso exortar com amor, com afeto. O líder de ministério, o pastor, precisa ter discernimento para lidar com todo tipo de gente. Era o que Paulo estava orientando Timóteo. Isso é uma carta pastoral, irmão. É uma carta para líderes. E vocês não são só líderes no serviço da igreja, mas vocês são líderes na sua casa, no seu setor de trabalho, aonde você está, você exerce sua liderança. E liderança não é comandar apenas o espaço onde está um determinado grupo de pessoas. A primeira liderança é você conseguir liderar você
você. O que você sente, o que você deseja, o que você pensa, como você pensa, está dentro do contexto daquilo que Deus quer? Aí você vai falar com você mesmo. Paulo, veja, viu? Tudo que a gente vai falar tem que estar embasado na Bíblia. Veja em 2 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 5. Veja a expressão de Paulo. Veja o que Paulo fala sobre nós mesmos. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, ele diz: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Examinar você mesmo. Se de fato você é crente, se de fato você é servo, se de fato você é filho de Deus, examine-se. Porque onde você for, aonde você estiver, o inimigo está trabalhando para lhe paralisar. Ele usa, não é quem está longe, ele usa quem está próximo de você. E a Bíblia diz que os inimigos do homem são os da sua própria casa, da sua própria família, de onde você deveria receber amor, acolhimento. Você recebe outras coisas. Evidentemente que eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que existem famílias que não contribuem para o seu crescimento. Pelo contrário, quando você começa a crescer, você escuta dos seus próprios parentes: só quer aparecer. Quer dizer que tu é melhor do que eu. Você não fez nada. Você apenas começou a se destacar. José tinha os irmãos dele. Todos trabalhavam junto com o pai, Jacó? Sim. Mas quem Jacó colocou para supervisionar? José. Por quê? Porque havia confiança do pai para com José, seu filho. E isso era um fato, que os irmãos de José mentiam para o pai, e o pai já havia percebido. E como ele via integridade em José, ele disse: José, fiscaliza teus irmãos, vê como é que eles estão fazendo o serviço. E a Bíblia diz que os irmãos de José começaram a sentir raiva de José, que virou inveja, e inveja que virou raiva. E a Bíblia diz que por inveja venderam ele como escravo. Mas a princípio o plano era matá-lo. Isso, infelizmente, isso acontece no meio das famílias. Um pai é para 10, 12, 15, 20 ou mais filhos, da mesma forma uma mãe. Mas às vezes os filhos não são para os pais o que deveriam ser. Às vezes tem um monte de filhos, mas quando o pai e a mãe adoecem, aí só vem um cuidar. Sobrecarrega um e os outros não. Os outros dizem: eu não tenho tempo. E o que está cuidando? Só ele tem tempo? Todos têm que cuidar, partilhar, contribuir. Fulano, tu conhece minha vida, está assim, está assim, está assim, eu não posso ir. Mas o que é que está faltando? O que é que eu posso ajudar, contribuir para a gente se juntar e pagar uma cuidadora para dar um suporte a tu? Não é? Ficar à noite enquanto tu dorme, porque de dia tu vai cuidar da casa, vai cuidar da tua família, vai cuidar da mãe ou do pai que está doente. Não, diz logo, eu não tenho dinheiro. Não é? Quando não deveria ser assim. Não deveria. Mas acontece.
Porque isso vai, irmãos, olha, a visão que as pessoas têm da vida, isso vai se desenvolvendo durante o seu processo de crescimento e de acordo com o ambiente em que ele vive. O que ele absorve e coloca aquilo como bom para ele. E como a gente lê o texto, examinai-vos a vós mesmos. A gente precisa se avaliar. Então, o cuidado que a gente tem que ter. Por isso que o culto de doutrina é importante para a nossa vida espiritual, porque ele vai nos dar limites, aonde eu posso e aonde eu não posso, o que eu devo e o que eu não devo. Para que eu possa viver uma vida agradável a Deus. Porque se eu viver uma vida que agrade a Deus, irmãos, eu vou ser uma pessoa útil para os meus irmãos de carne e sangue, para a minha parentela, e vou ser uma bênção para os meus irmãos em Cristo, espiritualmente falando. Então, é necessário ter discernimento, sensibilidade para lidar com gente. Todos aqui têm contextos diferentes. Às vezes a pessoa está em determinado trabalho do grupo da igreja, mas você não sabe quem é aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa nunca falou, nunca se abriu com ninguém, nunca disse nada a ninguém, nunca partilhou com ninguém. Fica ali, ó, trancado. Por quê? Porque eu tenho vergonha. Por quê? Porque eu tenho dificuldade. Porque se eu falar, as pessoas vão me julgar, vão criar um monstro sobre mim. Então muitos ficam trancadinhos. E isso vai adoecendo a pessoa, queira ou não. Porque, irmãos, a gente tem mais medo, escute bem, viu, do julgamento dos outros do que do julgamento divino. O ser humano se preocupa mais com o que as pessoas pensam dele do que o que Deus pensa dele. A gente se preocupa muito com isso. Aí o que é que o irmão vai pensar de mim? Lógico que eu não estou dizendo que a gente vai vulgarizar isso, não. Porque a Bíblia diz que a gente deve ter cuidado com a nossa vida para que a gente não seja de alguma forma motivo de escândalo. Mas a gente ficar o tempo todo preso a isso, não porque fulano vai pensar isso de mim, porque Beltrano vai pensar aquilo de mim. E Deus? Fica onde? Aonde é que Deus fica? Então é necessário entender isso. É preciso respeitar a idade das pessoas. Uma família, ela, por mais simples que ela seja, os que compõem a família têm idade diferente. Os que são mais velhos precisam respeitar os mais novos, mesmo que eles sejam crianças. Quando a palavra de Deus diz assim: vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, Deus está querendo dizer ali: olha, respeite a idade dele, procure entender o contexto. Porque isso, irmãos, tudo isso a Bíblia nos ensina. Cada fase da nossa vida há um contexto diferente para se desenvolver. E dentro desse contexto, a percepção provocada pelo desenvolvimento do ser humano é diferente a cada ano. E às vezes a gente quer fazer com que a criança faça determinada coisa quando aquilo não mais pertence à fase dela. Passou aquela fase, ela já está em outra, e você precisa entender isso. Essa menina, quando era pequena, era assim, ela não é mais pequena, ela cresceu, ele cresceu. Então a atitude, o comportamento deve ser respeitoso, mas fazê-lo entender que a fase é outra.
E dentro desse contexto, irmãos, vamos ver aí, Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios capítulo 2, verso 19. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Concidadãos dos santos, ou seja, nós somos um do outro, e por sermos um do outro, nós formamos a família de Deus. No mesmo livro, no capítulo 3, verso 15, Efésios 3 e 15 diz assim: do qual se deriva toda, aonde? No céu e na terra. Ou seja, os que já foram, estão no céu, deixaram de ser nossos irmãos? Não. Nós estamos aqui na terra, mas continuamos sendo irmãos dele. E um dia, é tanto que no dia do arrebatamento, os que estão lá vão descer para ressuscitar. E só sobe quando a gente for transformado. Porque não vai um primeiro e o outro depois, vai tudo junto. Deus nos ensina através da sua palavra que a gente precisa ser participante do outro. Agora entenda, quando a Bíblia diz participante um do outro, a Bíblia não está dizendo que eu vou me intrometer na vida do outro, tomar a decisão pelo outro, não. Porque mesmo até dentro do conceito de sua família pessoal, você não pode tomar decisão por eles. Depois de adulto, não. Você toma enquanto é criança. Criança não faz o que quer, criança não come o que quer, criança não vai para onde quer, criança não veste o que quer. Quem determina o que a criança come, veste, para onde vai, é o pai e a mãe. Quando você vê um pai e uma mãe dizer assim, mas eu quero levar esse menino não quer. Você já está vendo que essa pessoa que está educando essa criança está preparando para ela no futuro não ser uma pessoa que consiga viver no mundo sozinha. Ela vai se estragar e se autodestruir. Por quê? Porque não teve alguém comandando. A criança só tem vontade, irmãos. O ser humano só passa a ter controle sobre si quando ele diz assim: eu estou com o meu salário, estou na minha casa, aí eu como a comida que eu quiser. Mas quando está na casa de mamãe e papai, vai comer a comida que papai e mamãe podem lhe dar. Ponto final. Mas tem pessoas que fazem dívidas para satisfazer o desejo dos filhos, fica com a mão na cabeça dizendo: meu Deus, me ajude. Deus já te ajudou, tu é que não sabe administrar. Isso é muito sério, irmãos. E a Bíblia, ela tem, irmãos, resposta para tudo. Isso é ensino. Doutrina é ensino. Régua de medir. E medida fala aonde a gente deve ir, como ir. Hebreus, vamos lá para Hebreus, capítulo 2. Verso 11. Hebreus 2 e 11. Assim, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, advêm de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-lo irmãos. Nós somos irmãos de Jesus, mesmo sendo Ele o nosso Senhor e Salvador. Nós somos irmãos, e Ele não sente vergonha
Silvio é meu irmão. Tiago é meu irmão. Natália é minha irmã. Marilene é minha irmã. Não sente. Ele não sente, escute. Jesus não sente vergonha de você. Agora não sinta vergonha dele, não. E quando eu sinto vergonha de Jesus, pastor? Quando você nega ele. E negar não é somente com a boca, não, é com as atitudes. Mas tu não é crente? O que é que eu estou fazendo aqui? Não é porque eu gosto. O que tu gosta, a partir do momento que tu recebe Jesus como Salvador, o que tu gosta não vale mais de nada se o que tu gosta ofende, fere a santidade de Deus. Os irmãos sabem, né? Eu gosto muito de galo de briga. Se eu pudesse, eu tinha ainda uns 500 galos de briga, criando tudinho. Criava, preparava e vendia. Mas eu não vou fazer. Primeiro que ele tem dinheiro, gasta muito. Segundo, não tem um lugar. Não é? E terceiro, que é proibido por lei. Aqui em Pernambuco. Em outros estados do Brasil não, mas aqui em Pernambuco é. Aí não, é porque eu gosto muito. Preparar os gatos, tosar os gatos, né? Fazer a comida, fazer os exercícios como eu fazia, fazer as cirurgias já que eu fazia. Armar os galos. Gosto, mas não faço mais. Acho lindo os galos de briga. E é um bicho inteligente, viu? Mas não faço mais. Gosto muito de jogar bola, mas eu estou mais para bola do que para jogar. Não é? Olha, gosto muito de futebol. Gosto. Mas me chama para um estádio para tu ver o que é que tu vai ouvir de mim? Não, bem grande. O que é que eu vou fazer no estádio? Escutar alguém chamando pornofonia do meu lado, esculhambando com a mãe do juiz, brigando, tem discussão, um ambiente totalmente tóxico, sem a presença dele. Vou fazer o que ali? Que é lugar para crente? Não! Não é. Tenho nada contra quem vai, porque cada um vai dar conta de si a Deus. Mas eu não. Como já disse aqui a vocês, eu tinha um cliente, eu tinha um salário, eu tinha um salão, teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, comprou os ingressos para mim, que foram caros. Silvio, aqui para você ir para o jogo do Brasil. Que dia é esse jogo? É dia de domingo. Vou não. Por que tu não vai? Porque eu vou para o culto. Tu vai deixar de ir para assistir o jogo para ir para o culto? Lógico. E eu vou deixar de estar no culto para estar num estádio de futebol? De jeito nenhum. Pode ser a final de quem for, do Brasil, da Europa, do Santa Cruz, do Sport, do Náutico, do Flamengo. Isso não me interessa. Eu morri pro mundo, irmão. Acabou-se. Não estou dizendo que é pecado jogar bola, não. Você está entendendo? Não é pecado, não. Agora, o que estão fazendo com aquilo que foi criado é que torna inviável para mim estar lá no meio. Não sei se vocês viram, faz 3 semanas, num jogo do campeonato alemão, fizeram um culto a Satanás em pleno jogo. Fizeram como é o nome? O símbolo de Bafomé, botaram o nome Lucifer e fizeram uma homenagem ao diabo em pleno estádio na hora do jogo. Eu vou estar em um lugar desse? Não, irmão. Todos os clubes aqui de Pernambuco, na década de 80, viviam atrás de paedu para fazer macumba, trabalho de bruxaria e feitiçaria dentro dos estádios, para que eles fossem campeão. Aí eu vou estar me associando com essas coisas? Não. Vai quem quiser ir. Porque você vai dar
quiser. Se você acha que o que eu estou falando não é de Deus, não obedeça. Não obedeça, simplesmente. Ninguém está aqui obrigado. Você está aqui de livre e espontânea vontade. E se quiser morar no céu, você vai seguir o que a Bíblia diz, não é o que você acha, não é o que você pensa, não. Ainda em Hebreus, capítulo 3, aliás, capítulo 2 e o versículo 17. Para a gente entender um pouco mais sobre família de Deus. Capítulo 2, verso 17. A gente leu o 11 e agora vamos ler o 17. Por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Quem foi, irmão, que se tornou semelhante a seus irmãos em todos os aspectos? Jesus estava no céu, sentado no trono, não precisava nem de mim, nem de você, tomou a forma humana, passou todo o processo que um ser humano normal passa, para sentir as nossas dores e saber que a gente é miserável mesmo, se constituiu sacerdote a fim de interceder por nós diante do Pai. Amém. Mateus capítulo 12, verso 50, Lucas capítulo 8, verso 21, Jesus diz: olha, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, ele diz, esse é minha mãe, meu irmão e irmã. Porque família está ligada, entrelaçada. A tua dor é minha dor. Teu sofrimento é o meu. Vamos sentir, orar e interceder junto um pelo outro. Agora, deixa eu abrir aqui um parêntese. Eu não posso, escute bem, nem eu posso nem você pode. Nenhum de nós podemos. Cleide fica doente, um exemplo, viu? Isso é um exemplo. Cleide fica impossibilitada de andar. Aí eu vou culpar a igreja. Irmãos, ninguém vai na minha casa ajudar a fazer isso ou aquilo com a minha esposa. Estou sozinho, mas claro, é minha responsabilidade. Não é da igreja. A responsabilidade da igreja é orar, visitar, ajudar materialmente com alguma coisa, se quiser. Porque nada é obrigado, é voluntário. Aí eu ficar condenando os irmãos, porque os irmãos não vão lá. Então quem tem que fazer sou eu, que sou o marido. Os filhos, é eu. Sou o parente mais próximo. Eu não tenho que terceirizar isso, não. Isso é eu. E pronto. Acabou. Aí eu fico, meu Deus, ninguém vem aqui dar um banho em Cleide. Ninguém vem aqui botar comida na boca de Cleide. Se eu estou dando um exemplo, viu, irmão? Não, é meu dever. Não é dever dos irmãos. Agora os irmãos podem dizer, pastor, eu quero ir lá ajudar. Porque enquanto o senhor dá um banho nela, eu lavo os pratos, eu posso fazer o almoço, eu vou varrer uma casa. Mas cuidar dela diretamente não, é eu. Sou eu, não é outro. Vê aí no capítulo 5 de 1 Timóteo.
no capítulo que a gente está estudando, no versículo 8. Capítulo 5, verso 8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem tradução que diz família, este tem negado a fé e se tornou pior do que o descrente, do que o incrédulo. Pois é, eu não estava aqui na pregação do domingo. Vou estar se confirmando. Que espiritualidade é essa? Não, um exemplo, viu? Irmãos, tem um aniversário do Ministério Masculino. Foi convidado o pregador tal, a cantora tal. Mas crente está acamado, não pode ficar só. Aí eu vou sair, porque eu quero vir para o culto. O culto de festa. Estou sedento. Verdade, saudade de estar na igreja, tudinho. Mas eu não devo. Poder eu posso, mas eu não devo. Aí eu vou deixar a Cleide em casa sozinha, doente, em cima de uma cama para estar no culto. E aí? Que espiritualidade é essa? A verdadeira espiritualidade, irmãos, não é falar em línguas. Falar em línguas é consequência. Profetizar é consequência. Pregar é consequência. Ter os dons espirituais é consequência de uma espiritualidade saudável, equilibrada. A verdadeira espiritualidade, ela começa em casa e reflete na igreja, no templo. Esse negócio não, porque irmão, tu acha que eu ia perder o culto lá, ia ser poder, eu ia perder essa bênção? Você não ganhou quando você deixou lá e veio para cá. Você não ganhou. Agora, se você tem filhos, os filhos ainda moram perto de você ou estão com você, fica aqui com tua mãe, porque eu preciso estar na igreja, hoje é festividade, eu sou pastor, eu preciso estar lá presente para dar um apoio aos irmãos. Fica, aí é outra coisa. Meu filho, minha filha substituiu, ficou lá e eu vim. Pela responsabilidade que tenho, porque eu vou estar lá cuidando dela, vou estar lá orando com ela, junto com ela, mas eu vou estar aqui, Jesus, abençoa. A minha mente vai estar aqui, né? Senhor, abençoa o pregador, abençoa quem está dirigindo, salva vidas, faz maravilha, eu vou estar orando lá, em casa, se eu não vier. Mas se tem alguém da família, fica aqui, vá, por exemplo, se eu vi que diz, vá pai, eu fico aqui com manhã, é outra coisa. Mas ocupar a igreja de jeito, maneira, situação alguma. Precisamos observar 3 princípios ensinados aqui nesses 2 versículos. Primeiro, devemos tratar as pessoas idosas com respeito e ternura. Quando Paulo diz: não repreendas ao homem idoso asperamente, antes exorta-o como se fosse teu pai. Ou seja, isso prova que filhos podem exortar os pais, mas a exortação de um pai ou de um filho para com o pai deve ser sempre com amor, com ternura. Pai, o senhor é muito burro. Que é isso, menino? Mãe, a senhora não entende nada, né? Não. Com cuidado, com amor, com carinho.
Você tem uma capacidade cognitiva que seu pai, que sua mãe não tem. Não tem. A geração de hoje é a geração dos eletrônicos. A minha geração é da caneta no papel. A de hoje, geração de hoje, para fazer conta, cálculo, vai para o computador, vai para o celular. A minha geração faz na mão. Diferente. Eu com 7 anos de idade eu já atendia no balcão da barraca do meu pai. Já passava troco. Já conhecia o dinheiro, sabia somar, dividir e atender. Lá, se deu tanto, a pessoa dava, sabia dar troco. A de hoje não. Tem gente que tem 20 anos, 25 anos, se não tiver uma calculadora, um celular para calcular, ele não sabe calcular. Essa semana mesmo, eu fui comprar um supermercado, eu não lembro agora o que foi. Eu sei que deu R$13,30. Aí eu dei R$50 à mulher do caixa. Ela foi calculando, disse, moça, é R$36,70. Tem certeza disso absoluta? Faça o cálculo. É isso mesmo. Eu fui na cabeça, fui para a calculadora. Aí o senhor sabe assim de cabeça, sei porque eu sou da época que não existia calculadora. E que a escola ensinava. Eu ia para a escola quando eu vinha, todos os cadernos e todos os livros tinham tarefa. Eu vinha estudar de manhã, passava a tarde todinha fazendo as tarefas. Exatamente. Hoje o menino vai para a escola, vem com a tarefa, circula a letra A, acabou a tarefa. Pronto, acabou a tarefa. Aí no outro dia qual é a tarefa? Pinte a rosa. Pintou a rosa, acabou-se. Quando tem tarefa, né? Quando tem. Na minha época vinha conta de somar, multiplicar, dividir e subtrair as 4 operações. Ler a tabuada, no outro dia a professora ia perguntar. Fazer cópia e depois tinha que escrever no quadro, ainda tinha um ditado. Hoje não tem isso. A gente vê menino com 12, 14 anos que não sabe ler. Não interpreta texto. Quando manda escrever a letra deles, é pior que aritmética. Ninguém entende nada. É um fato. Não é? Então a gente precisa, quando for repreender uma pessoa idosa, ter critério, ter modos. Levítico capítulo 19, verso 32. Vê aí, Levítico 19, 32. O texto sagrado diz: tu te levantarás reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos. Honrarás o ancião e tratarás sempre ele com elevado respeito, todas as pessoas idosas. Temerás o Senhor teu Deus, eu sou Yahvé. Olha Deus dizendo. Olha a cultura. Quando uma pessoa idosa estava chegando, quem estiver sentado tem que se levantar e reverenciar. Mas isso foi há 2 anos atrás. Não, mudou a palavra de Deus, não mudou não. A palavra de Deus não muda não, irmãos. Ela continua a mesma. Os jovens que estão aqui, todas essas aqui, ó, essas irmãs aqui, ó, seja mulheres ou homens, elas precisam, porque é bíblico, que vocês reverenciem a idade, porque a idade bíblica
biblicamente falando, denota experiência, sabedoria, por quem passou por processos da vida. Uma pessoa chega para uma pessoa velha, você sabe nada? Ela pode não saber ler, escrever, mas ela sabe muita coisa da vida que você não tem nem ideia. Ele passou por coisas que você não tem nem ideia. E a gente não pode menosprezar. Provérbios 23 e 22 diz a palavra de Deus: ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não desprezes a tua mãe quando ficar velha. Isso está falando de honra. Ouve o teu pai. Por que o pai? Porque normalmente o pai sempre é aquele que, às vezes a mãe se intromete no meio para dizer, não diz isso para o menino, não. Estraga. O pai está falando, né? Normalmente o homem tem aquele tom, né? Aí a mãe também, diga isso com ele, não faça assim não, deixa o pai falar, não estraga não, não estraga não. Muitas vezes a mãe esconde do pai que fez. Pois é. Esse é o erro dela. Exatamente. Olha, não diz nada ao teu pai não, viu? Se não, tu já sabe. Esse é o maior erro, irmão. Não diz isso a teu pai não, senão tu já sabe, né? O que ele vai fazer contigo, né? Aí mais tarde, lá na frente, quando as coisas começarem a acontecer, tu vai dizer, mas menino, e a senhora escondia de papai, só não deixava dizer a papai. Aí ela dizia assim para proteger você, e agora você está colhendo o fruto. Ensinando a mentir também. Ensinando a criança a mentir, a omitir os erros, não assumir responsabilidades. Paulo continua dizendo, as mulheres idosas, não repreende também ela asperamente, mas como se fosse a tua mãe. E a palavra grega aqui, irmãos, para idosas, idoso, velho, é presbítero. Lembra que a gente falou sobre isso logo no começo, quando nós começamos a estudar? Que a palavra bispo, presbítero, ancião era a mesma coisa. Então a palavra aqui para ancião, velho, é presbítero. Pode significar tanto uma pessoa mais velha, de idade avançada, como aquela que ocupa uma posição de liderança. Os mais velhos são passíveis de repreensão, mas quando repreendidos precisam ser tratados com dignidade e afeto. Se o respeito com as pessoas mais velhas faz parte da cultura de muitos povos, a maioria dos povos reverenciam seus velhos. Imagine entre o povo de Deus, é que nós devemos ter essa distinta reverência com as pessoas mais velhas a ser observada. A palavra grega é parakaleo, que significa chame à parte, reservadamente. Porque um velho, quando é repreendido por uma pessoa mais jovem, que era o caso de Timóteo, recebendo a orientação de Paulo para exortar os velhos. Dentro da questão da cultura, isso era um contrassenso, era um absurdo. Porque um velho jamais deveria ser repreendido por um jovem. Aí, para que os velhos da igreja não se sentissem constrangidos ou humilhados, porque isso era uma questão cultural também, Paulo disse, chama ele à parte.
repreende eles à parte. E o sentido da palavra é: chamar à parte pode ser com o propósito de consolar, exortar, rogar, apelar ou admoestar. Porque o cuidado é tão grande que você vai, mais do que exortar, você vai fazer um apelo àquela pessoa. Porque o entendimento que uma pessoa idosa tem não é o mesmo que um jovem tem. No caso de Timóteo, um homem com 30 anos, exortar uma pessoa com 60, com 70. Porque culturalmente, a palavra do homem só tinha valor quando ele tinha 40 anos. E Timóteo tinha 30. Como ele iria ser visto? Então ele precisava de todo esse traquejo, esse manejo, para lidar com os mais velhos. Em segundo lugar, devemos tratar as pessoas da mesma idade com amor e fraternidade. Paulo diz aos moços, no versículo, final do versículo 1 e do versículo 2, aos moços como irmãos, e as moças como irmãs. Timóteo deveria lidar com os jovens da igreja com grande sensibilidade e discernimento. Por quê, irmãos? Porque normalmente os mais velhos esquecem que foram jovens um dia. E às vezes tudo que o jovem faz, os adultos condenam, criticam. Em vez de chegar lá e acolher. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai passar a mão por cima de pecado, não, irmão. Encobrir coisas erradas, não. Eu estou falando, não é condenar diante de erros, pela falta de maturidade, mas é acolher. Vem cá, não é assim não. Não é por aí. Timóteo deveria lidar com os jovens da igreja com grande sensibilidade e discernimento. Nenhum pastor tem o direito de humilhar as pessoas, nenhum líder tem o direito de humilhar as pessoas, nem tratá-las com desrespeito por serem jovens. Esse menino não sabe de nada, rapaz. Olha, você não conhece, você ainda não tem experiência, mas não desvalorize os jovens. Você um dia foi jovem. Seu filho hoje é jovem. Ele vai chegar à sua idade. Ele vai ser pai ou vai ser mãe. E ele vai precisar ter o quê? Uma referência. E você precisa ser essa referência. A igreja é a família de Deus. E devemos olhar para as pessoas da nossa idade como irmãos e irmãs. Terceiro lugar, devemos tratar as pessoas do sexo oposto com respeito e pureza. Olha o que é que Paulo diz aqui a Timóteo. Vamos voltar lá para Timóteo. Versículo 2 do capítulo 5. As jovens, como irmãs, com toda a pureza. Porque tem coisas que você vai precisar conversar com uma moça da igreja. E você precisa respeitá-la, não a se aproveitar da ocasião. Respeitá-la como mulher, respeitá-la como jovem. Devemos tratar as pessoas do sexo oposto com respeito e pureza. As moças como irmãs, com toda a pureza. Um líder de ministério ou mesmo um pastor, cujos olhos são cheios de lascívia, é um desastre. Porque não pode olhar para uma moça
observando a tua palavra. Mente pura é a mente cheia da palavra. Que você conversa com a pessoa isento de qualquer outra atividade carnal. Mas você trata com respeito, com atenção, com carinho, mas com respeito. Um líder de ministério é o mesmo pastor cujos olhos são cheios de lascívia, é um desastre. É como um lobo entre as ovelhas. O conselho de Paulo, debaixo da inspiração do Espírito Santo, nunca foi tão urgente, atual e oportuno. Porque quem orientou Paulo a escrever a Timóteo foi o Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. E essa mensagem que Paulo deu a Timóteo é atual, é para hoje, é para mim, é para você, é para nós. E nós precisamos, irmãos, preservar a pureza espiritual, para que nós possamos ser uma igreja pura, uma igreja que viva o amor, a unidade, sem perversidade, sem maldade, sem malignidade no coração. Porque o diabo vai bater na porta, como bateu na porta do coração de Ananias. Ananias, por que deixaste que Satanás encheu o teu coração para mentir ao Espírito Santo? O diabo fica rodeando, irmãos, procurando uma oportunidade para encher o coração de qualquer pessoa, principalmente do crente, para que traga vergonha ao Evangelho, para que a tua vida seja destruída. O diabo trabalha. Faz assim, começa a lançar na mente vários testemunhos que já ouvi, vários. Por que você fez isso? Uma voz no meu ouvido dizendo para eu fazer. No caso de um morador de rua, ali no estado de São Paulo, vivia na rua, uma família crente. Botou ele dentro de casa, acolheu, deu abrigo, deu roupa, deu um quarto para ele morar dentro da casa. E quando os pais foram trabalhar, a filha dentro de casa, ele estuprou e matou a menina. E o repórter perguntando a ele: por que você fez isso com uma família que lhe deu um abrigo, lhe deu um amparo? Ele disse: uma voz ficou me falando na minha cabeça. Todo dia a voz do diabo vem a nós. Todo dia. Mente. Diz que não. Faz assim. Vai por aqui. Cede nisso, cede aquilo. Você faz se você quiser. Se você colocar a palavra de Deus na sua mente, como Paulo diz, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. 13:16 de Colossenses. Palavra, está cheio da palavra. O escudo da fé, com o qual você vai apagar os dardos do maligno. O diabo lança a seta, você diz: não, a palavra de Deus diz assim. E você vai vencer. Amém? Amém. Se Deus nos permitir, eu estiver vivo ainda e Jesus não tiver voltado, terça-feira estaremos aqui para dar sequência a este assunto. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.